Mateus 5, versículo 21 até o 48. Eu peço à igreja que me ajude, por favor. Leiamos responsivamente. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido em prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas aos que lhe deseja que prestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Misericórdia, irmãos, misericórdia, né? Irmãos,
na história da humanidade e também na história da igreja, surgiram homens, personagens, mulheres que se destacaram. Enquanto viviam a história, também eram protagonistas da própria história, tanto no meio secular quanto no meio cristão. E eu quero frisar alguns aqui, só de introdução, do meio cristão. Alguns homens que, enquanto estavam vivendo a história, foram usados de tal forma por Deus que eles mudaram, foram os protagonistas da própria história. Mas eu quero que vocês vão um pouco além. Muitos desses homens ficaram conhecidos posteriormente na história pelas frases que eles deixaram. Então, por exemplo, John Knox. John Knox foi o que criou a igreja presbiteriana na Escócia, ok? John Knox foi o primeiro a usar o termo igreja presbiteriana lá na Escócia, e era uma época de muitas guerras ali, né, naquela região ali do Reino Unido, Grã-Bretanha, naquela região toda ali nos países, né? E John Knox, no meio da guerra, daquele tempo conturbado, né, muitas mortes terríveis, ele começou a orar: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. E essa frase ultrapassou eras, né? E diz os historiadores que a Escócia chegou a ser quase 100% presbiteriana, né? E a rainha da Inglaterra tinha mais medo de John Knox do que todo o exército da Escócia, né? Das orações de John Knox, né? Um outro homem também, e esse aí já é mais conhecido nosso, que marcou a história de uma forma profunda. Enquanto vivia, ele fazia acontecer. John Calvino, né? John Calvino. E a frase de João Calvino, que a gente repete todo dia, você vê alguma variação dela no WhatsApp, aí, nas mídias, né? Só lhe deu glória, né? A gente vê uma variação SDG, significa a Deus toda a glória. João Calvino foi a mente pensante da história da humanidade, né? Difícil ter alguém para igualar com ele. E ele cunhou isso aqui. Tudo que ele fazia, no meio de tanta dificuldade, sofrimento, morte, guerra, ele lá escrevendo a teologia, né, que é a nossa teologia presbiteriana, e também virou a teologia da reforma e de todos os reformados, os batistas, né, metodistas, muitos, né, reformados em várias denominações, né? Só lhe deu glória, né? Em português, a Deus toda a glória. Ele ficou conhecido pelo que fez, mas a sua frase ultrapassou eras. Um outro também, que eu gosto, né, que vem da origem da minha esposa, né, os metodistas, né, começaram com John Wesley. John Wesley tinha umas ideias bastante extravagantes sobre santidade, né, incomparáveis, mas ele tinha uma frase fantástica, né? Dá-me 100 homens que não temam nada além do pecado, e eu mudarei o mundo todo. E ele causou, né, ou foi usado por Deus, né? Ele era arminiano, né? Mas ele foi usado por Deus para causar um avivamento em 2 continentes. Na época dele, ele causou um avivamento em 2 continentes. Dá para imaginar? E era essa a frase dele: dá-me 100 homens que não temam nada além do pecado, e eu mudarei o mundo todo. E Deus usou, né? Tem mais um que eu queria chamar a atenção, penúltimo. Martin Luther King. Nessa época de tanto mimimi, de tanta coisa, né, às vezes incompreendido um pouco, né? Martin Luther King era um pastor batista norte-americano, e ele tinha uma frase também que era a mola propulsora das suas ações. I have a dream, né? Eu tenho um sonho. O sonho dele era acabar com aquele racismo incompreensível, diabólico dos Estados Unidos, né? E ele viveu a vida baseado nessa frase: eu tenho um sonho. Aquilo era a mola propulsora das suas ações. Morreu assassinado, mas o sonho dele não morreu.
a frase não morreu, e graças a Deus, apesar de incompreensível, melhorou bastante nos Estados Unidos. O último aqui é o que eu mais gosto, não é o mais famoso, mas é o que eu mais gosto, né? Às vezes por causa da veia missionária, né? Dos morávios, né? Conde Zinzendorf, não me peçam para escrever nem para soletrar, né? Eles têm uma frase que é uma frase fantástica para nós presbiterianos, né, missionários, né? Venceu o Cordeiro nosso, vamos buscar o seu prêmio. Então eles acreditavam assim, ó, Jesus morreu, ressuscitou, venceu, pagou a dívida, cumpriu tudo que era para cumprir, agora nós vamos buscar o seu prêmio. Qual é o prêmio? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus elegeu no mundo inteiro. E eles saíram literalmente pelo mundo inteiro buscando os eleitos de Deus, né? Eles chegaram a se vender como escravos para que pudessem resgatar os eleitos de Deus, né? E essa era a frase dele, que eu gosto muitíssimo, né? Venceu o Cordeiro nosso. Jesus já venceu, Jesus já fez tudo, né? Agora nós temos que buscar o prêmio de Jesus, né? Que são os eleitos de Deus, ok? Irmãos, e Jesus Cristo, que é o texto que nós lemos também, né? Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério, e aí ele já vai trazendo para nós aqui esse sermão, né, que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Não é porque tivesse alguma coisa mística na montanha, ele estava ali em Cafarnaum, uma região de muitos montes, e aí é chamado por nós de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Jesus, ele vai trazer esse sermão, que pega vários capítulos aqui no Evangelho de Mateus, mas esse sermão vai nortear a vida de Jesus. E quando Jesus encontrava, aqui tem uma frase que virou o refrão da vida de Jesus. Toda vez que Jesus encontrava com uma pessoa, podia esperar algo desse tipo aqui. O que é? As pessoas falam. O que é? Diz a lei. Veja bem, Jesus nunca cancelou a lei. Versículo 17 aí, do nosso capítulo, assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir, ok? Jesus nunca aboliu a lei, mas Jesus chegava aonde ele chegava, em todas as circunstâncias, curas, discursos, ele chegava com essa proposta. O que é? Está todo mundo falando. O que diz a lei? Eu, porém, vos digo. Essa era a frase de Jesus. Eu, porém, vos digo. Foi assim de ponta a ponta, inclusive nas curas e milagres de Jesus. Quando ele encontra lá com o paralítico lá, à beira do tanque lá, assim, por que você não pula na água? Ah, ninguém me leva assim. Pois bem, eu tenho uma nova proposta. Com a mulher samaritana, por que você vem tirar água ao meio-dia? Pois bem, eu tenho uma nova proposta. Então essa questão aqui, ó, eu porém vos digo. O que é que estão falando por aí? Eu porém vos digo. Irmãos, essa frase traz para nós uma coisa muito simples. Você tem uma opção de escolha. E aqui, ó, nós pegamos esse texto aqui, escolhido adentro, a gente vai ver aqui, ó, vida de opções. Este é o nosso tema. Nós temos opções. Todo dia nós somos chamados a fazer escolhas. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o tempo todo, em todo o tempo, você está fazendo escolhas. E Jesus está falando assim, olha, tem isso que está todo mundo falando e fazendo, mas e você? Eu, porém, vos digo. Ok? Por que fala isso, irmão? Isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Se você entender isso aqui, o nosso sermão está salvo, né? Jesus está orientando que nós temos escolhas, mas presta atenção, a nossa vida é feita de escolhas, mas a partir do momento que você fez uma escolha, aquela escolha é a sua vida. Entenderam? As nossas escolhas nos fazem também. Nós fazemos escolhas e as nossas escolhas nos fazem. A nossa vida é cheia de opções. E cada opção que nós escolhemos se torna a nossa vida. Entenderam?
Então, quando você escolhe, vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Se você escolheu comer ovo frito, pronto, você vai comer ovo frito. Na gordura ou na água, não sei, mas é um ovo frito. Não tem jeito de você voltar atrás e comer o ovo cozido. Você já quebrou ele para fazer o ovo frito. Então, aquela escolha que você fez, se você comeu com óleo, com gordura, aquela escolha vai fazer a sua vida. Nós sabemos que o ovo cozido é muito melhor para a saúde. Mas se você escolheu, aquela escolha vai te levar naquele rumo, ok? As suas escolhas definem quem você é. Você faz as escolhas, ok? Não com relação à salvação. A salvação é 100% obra divina. Na teologia nós chamamos de monergismo, né? É 100% ação de Deus, predestinação. Mas no dia a dia nós fazemos escolhas. Deus nos prova com as nossas escolhas. Deus coloca provações na nossa vida para ver para onde inclina o nosso coração. Nós fazemos escolhas. As escolhas que nós fazemos tornam-se a nossa vida, ok? Então Jesus coloca aqui alguns pontos muito importantes para a nossa vida do dia a dia, irmãos. Isso aqui é o nosso cotidiano. E Jesus vai falar, olha, está todo mundo falando e fazendo assim, mas qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Então a primeira, irmãos, do versículo 21 até ao 26, Jesus traz aí para nós, que a gente chama aqui, opção pela vida. Versículo 21 ao 26, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Irmãos, os judeus, eles valorizavam muito a letra escrita, né, na Torá, ou nos seus 613 ensinamentos ali, regras que eles tinham, né? Eu tenho uma Torá aqui na minha mesa, né, que eu ganhei de presente, né? E eles valorizavam muito o que estava na lei. Mas Jesus vai dizer, ó, não é apenas o que está escrito na lei, mas o que está por trás da lei, o espírito da lei, a escolha que você faz baseado na lei. Então veja bem, Jesus vai dizer, ó, está escrito lá, não matarás. Jesus cumpriu a lei, obedeceu completamente, não revogou a lei, ok? Está no versículo 17 aí. No entanto, quando você olha aqui, Jesus vai ampliar o nosso conhecimento. Ele vai aprofundar no espírito da lei. Olha o versículo aí, fala assim, olha, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno do fogo. E aí vai trazer para nós. Então, irmãos, veja bem, não é apenas não matar. Não matar é mandamento, mas vai além da lei. Existem outras formas de matar uma pessoa, além do assassinato físico. Este é o espírito da lei que Jesus queria trazer para os judeus, que eles não conseguiam ver, porque estavam tão concentrados na letra física, que não entendiam. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós não matamos fisicamente, mas nós podemos matar uma pessoa de outra forma. Pela solidão, pela indiferença. Às vezes nós podemos matar a pessoa com o nosso ódio. Lembra dos irmãos de José no Egito? Diz que eles odiavam José, tinham inveja de José e resolveram matá-lo. A vingança, a calúnia, a fofoca, a injúria, a indiferença, a frieza, tudo isso faz parte dessa lei. São formas de matar uma pessoa. Quer ver Provérbios 18, 21? Para você ver que eu não estou exagerando, está escrito assim, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós podemos matar uma pessoa fisicamente, mas nós podemos matar uma pessoa com as nossas palavras, com as nossas ações e com as nossas omissões também nós matamos pessoas. Entende?
Vou falar uma coisa, eu gostava muito de falar no Opera Cruz, tinha muitos idosos, filhos e netos. O seu pai, a sua mãe não vai viver para sempre. Nós queremos viver a nossa vida, esquecemos do pai, esquecemos da mãe, e às vezes nós o matamos com a nossa negligência de honrar pai e mãe, de cuidá-los, visitá-los, ampará-los. A solidão também mata a pessoa. Entende? Então, é isso que Jesus está trazendo, vai além. E aí no versículo 24, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, né, no 23 ele fala, se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o 24, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Jesus vai ampliando o espírito da lei. Nós matamos com ações fisicamente, nós matamos com palavras, com reações, com omissões, com indiferença, com mágoa, com rancor, e aí você não pode cultuar a Deus desse jeito. Se você está matando alguém de alguma forma, você precisa primeiro reconciliar antes de cultuar. Devemos buscar o perdão pessoal, horizontal, antes de buscar o perdão transcendental, vertical. Primeiro nós reconciliamos entre nós, maridos e esposas, pais e filhos, amigos, vizinhos, né, colegas de escolas. Primeiro a gente reconcilia entre nós, e aí você está preparado para cultuar a Deus. Devemos ter relacionamentos corretos com as pessoas antes de obter um relacionamento correto com Deus. Irmãos, os primeiros discípulos no livro de Atos entenderam isso de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que diz os comentaristas bíblicos que quando eles se reuniam para participar da Santa Ceia, hoje não tem Santa Ceia, né, mas os discípulos, todo culto eles tinham Santa Ceia, e toda vez, antes de participar da Santa Ceia, eles iam reconciliar uns com os outros, e era uma época tensa. Depois que eles reconciliavam uns com os outros, eles estavam aptos a participar da Santa Ceia. Primeiro eles resolviam a aliança entre si, a comunhão entre si, e depois eles iam buscar a comunhão e a aliança com Deus. Entenderam? E isso era todo culto. Já pensou? Um pastor tivesse coragem disso, né? Mas vamos caminhar, o tempo não está. Olha aqui, ó, número 2 aí, a nossa segunda opção aí que nós vamos fazer aqui, olha. Opção pela pureza, versículo 27 até o versículo 32, misericórdia. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Nem sempre Jesus vai usar essas mesmas letras, né? Mas essa é a atitude de Jesus em todo o seu ministério aqui. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O judeu, na cabeça dele, adultério era relação sexual com uma pessoa casada fora do casamento. Isso era o adultério clássico para eles. Isso continua sendo adultério, ok? Mas Jesus vai mais além, Jesus vai mais fundo, mais abrangente. Jesus toca lá no âmago da coisa, né? Isto é adultério. Mas é muito mais. Jesus fala aqui e Jesus vai tocando, né, na ferida de cada um aí, irmãos. Olhar impuro é pecado. Hoje a gente vê tantas roupas lascivas, tantos filmes lascivos, novelas, né? Olhar impuro é adultério. Intenção impura é adultério. Tirar uma casquinha no sexo oposto é adultério. Excesso de abraços é adultério. Excesso de palavras no WhatsApp é adultério. Não estou falando quantidade de palavras, né? O excesso do conteúdo, entende? Faz sentido? Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. O apego emocional com alguém além do conveniente é adultério.
Apego psicológico com outra pessoa é adultério. Então Jesus está falando aqui para nós aqui, nem todas essas questões às vezes são pecado em si, mas dependendo da sua intenção, o que está no seu coração, se há algo intencional, planejado, persistente, pensado, desejado, é adultério. Quebrou o 7º mandamento. Porque às vezes a gente pode pensar igual o judeu: eu nunca tive relação sexual fora do casamento, nunca adulterei. Não é verdade. O adultério vai muito além do que a mera letra da lei, irmãos, né? Nós precisamos entender essa aqui, olha. Primeiro, Jesus está nos chamando aqui, opção pela vida. Não apenas não matar, mas trazer vida para as outras pessoas. Segundo, opção pela pureza. Escolha uma vida de pureza. Misericórdia, irmão. Nós vemos uma geração muito pornográfica, né? Misericórdia, né? Provérbios 22:11 fala assim: o que ama a pureza no coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Alguns comentaristas falam que esse rei aqui é um apontamento para Jesus, né? Aí fica, né? Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos escolher transmitir vida para as pessoas ao invés de morte. Nós precisamos escolher pureza ao invés de impureza, tanto na mente, nas palavras, no coração, ok? No versículo 29 e 30, aí Jesus dá uma radicalizada profunda. Presta atenção nesse versículo, se você tiver coragem. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Misericórdia, irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Nós precisamos ser radicais no trato com o pecado. Radicais. Irmãos, nós não podemos ficar namorando o pecado. Nós não podemos ficar brincando com o pecado. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos fazer concessões ao pecado. Não dá para brincar com o pecado, irmãos. Se você olhar na Bíblia, tem cada exemplo terrível, né? Você vê Salomão, o homem mais sábio, mais rico do mundo, na sua velhice, ele bobeou com o pecado, caiu. Fala de Sansão. A Bíblia diz que Sansão era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, mas começou a brincar com o pecado. Caiu. Deus restaurou, abençoou, entrou para a galeria de heróis da fé, mas caiu feio. E Davi? Irmão, se Davi caiu nesse descuido, nesse ponto, nenhum de nós aqui é suficiente para essas coisas. Davi é o único chamado homem segundo o coração de Deus. Davi é o mavioso salmista de Israel. Davi tinha comunhão 24 horas com Deus, né? Davi, né, desde a sua infância, adolescência, Davi andava com Deus, conhecia a Deus. Deus falava com Davi como eu estou falando contigo. E Davi obedecia a Deus. Diz a Bíblia que Davi não pecou contra Deus na sua vida toda, a não ser no caso de Betseba. E tem um depois também, na sua velhice, quando ele manda contar o seu exército. Mas Davi, apesar de ser esse homem extraordinário na sua vida de piedade, ele olhou para uma mulher, ficou olhando, e olhou de novo, e começou a conversar sobre aquela mulher, e perguntar sobre aquela mulher. E foi um dos piores pecados da história da humanidade. Irmão, se um homem como Davi caiu porque ele descuidou, porque ele fez concessões ao pecado,
Ninguém é suficiente para essas coisas, irmãos. Nós precisamos ser radicais no trato com o pecado. Vamos mais um, versículo 33 ao 37. Primeiro, opção pela vida. Escolha transmitir vida ao invés de transmitir morte com suas palavras, com a sua indiferença, com a sua mágoa, com a sua atitude. Segundo, opção pela pureza. Não faça concessões ao pecado, não brinca com o pecado, não negocie com o pecado. Terceiro, opção pelo caráter. Olha aí, versículo 33 ao 37, né? Jesus, novamente, também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por seu estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E aí ele fecha: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disse tu passar, vem do maligno. Irmãos, qual que era a questão aqui? No Antigo Testamento era comum votos e juramentos, ok? Isso era algo comum. O problema na época de Jesus era que os judeus, eles usavam o juramento para maquiar o seu caráter. Então eles faziam alguma coisa errada, quando eles eram pressionados, aí eles faziam: não, eu juro por Deus, eu juro pelo céu, eu juro pelo tempo. E aí eles começavam a jurar para maquiar, manipular ou dissimular as suas falhas de caráter. Então Jesus está falando assim: olha, que o seu caráter seja o mesmo, sim, sim, não, não. Que disto passar vem do maligno. O que é caráter? Caráter é o resultado da coerência entre o que você fala e o que você vive, ok? O que você pensa, o que está no seu coração, aquilo que você fala. Então, o que você está falando, você tem que viver. O que você vive aqui na igreja, você tem que viver lá na sua casa. Entendeu? Isso é caráter. Se você entender o que é reputação, talvez ajude a entender melhor o que é caráter. O que é reputação? Reputação é que as pessoas olham e falam de nós. Então, aquilo que as pessoas falam sobre nós, isso é a nossa reputação. Ok? Caráter é aquilo que Deus vê lá no seu coração. É aquilo que só você e Deus sabem. Isto é o seu caráter. Aquilo que está lá dentro. A ideia, irmãos, é que o cristão, ele deve viver de tal forma apegado a Deus, apegado a Jesus, apegado à sua palavra, que a sua vida fale por si próprio. O seu testemunho possa impactar a sua forma de viver. Quando eu comecei a trabalhar, em 1986, né? 1986, meu primeiro emprego, meu pai me chamou, meu pai era crente, meu pai me chamou e falou assim: Ronaldo, a única coisa que você tem é o seu nome. Nós éramos 8 irmãos, né? Uma família pobre, né? E aí meu pai nos chamou. Nenhum de nós éramos crentes, nem eu, só meu pai. A única coisa que você tem é o seu nome. Se você perder o seu nome, acabou. Aí eu estou olhando para ele, né? 14 anos, uns 15 anos de idade, né? E olhando para ele, doido para pegar meu primeiro salário, né? E ele está falando. Eu não escutei muito o que ele dizia, né? Mas eu guardei uma história que ele contou. Eu disse: vou te contar uma história para você não esquecer nunca mais e isso possa caminhar com você. Aí ele contou uma história, né? Ele veio do interior, São José do Goiabal, minha mãe de Rio Casca, e ele disse: numa cidade interior, não sei se era a cidade dele, mas numa cidade interior, chegou um homem cristão para montar um comércio. E ele montou o seu comércio, mas ele queria saber para quem ele poderia vender com segurança para pagar depois. Naquela época não existia cartão de crédito, né? Era na base da caderneta.
Então aquele comerciante novo naquela cidade do interior, né, foi procurar outro comerciante. E conversando com outros comerciantes, vizinhos de outros tipos de comércio, eles falaram: olha, eu queria que vocês me dessem alguma dica. Para quem eu posso vender tranquilo aqui na cidade, sem medo de ser caloteado? Aí os outros comerciantes disseram: você pode vender para fulano, pode vender para ciclano, pode vender para beltrano. Aí um outro falou assim: e pode vender para todos os crentes. E pode vender para todos os crentes. Não vai ter risco de ser caloteado. Interessante, né? Isso é caráter, né? E aquele comerciante prosperou. Mas nós vamos caminhar mais um aqui. O número 4 aqui, irmãos, olha: opção para sofrer o dano. Esse aqui ninguém gosta. Ainda mais a nossa geração cheia de mimimi, a nossa geração cheia de preconceito sobre preconceito, né? Preconceito, essa geração nossa, eu mereço ser feliz, né? Essa geração, eu quero meus direitos, né? Misericórdia. Mas Jesus falou, a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender. Olha o versículo 38 a 42, irmãos. Olha o que Jesus está falando, e nós chamamos isso de opção. Escolha sofrer o dano. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Opção para sofrer o dano. Irmãos, esse é um ensinamento que está na Bíblia toda. Jesus está aqui frisando isso. O cristão tem que estar disposto a abrir mão dos seus direitos, a sofrer o dano, o prejuízo. Alguém quer te tomar uma capa? Dá a túnica também. Alguém te obriga a andar 1 milha? Anda 2. Alguém bateu do lado? Dá o outro lado. Esse negócio de eu quero meus direitos, eu mereço ser feliz, esses preconceitos sobre preconceito, isso não é cristão. Esse mundo de mimimi não é cristão. Irmãos, eu já fiz mais ou menos 57 casamentos. Infelizmente teve uns 4 divórcios. Muitos não divorciaram, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. O maior problema nos casamentos que eu já vi é o egoísmo. Meu celular, meu dinheiro, né? Irmãos, a gente tem que aprender a sofrer o dano. É meu, mas você quer? Pode pegar. Entenderam? Sofrer o dano, abrir mão dos direitos, né? Andar a 2ª milha, né? Os judeus, ele era ferro com ferro, né? Mas Jesus vai além, o cristão vai além, né? Jesus está incentivando a gente a abrir mão por causa de Cristo, assim como Cristo nos trata, não é? Olha Provérbios 25, 21 que fala, irmãos: se o que te aborrece tiver fome, dá veneno. É isso, não é não? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Eu tive uma experiência muito forte sobre isso. Aí já era o meu 3º emprego já. Eu converti quando estava no meu 3º emprego, em 1990. E era um domingo de carnaval, 3 horas da tarde. A gente estava em pleno carnaval, eu converti, né? Domingo de carnaval, 3 horas da tarde. Eu fui trabalhar numa empresa, as pessoas já me conheciam, me contrataram no escuro. Só que eu tinha convertido, já não era mais o Ronaldo anterior, que eles conheceram 2 anos atrás. Eles me conheciam de festas e tal, eu converti. Aí o diretor ficou magoado comigo, que eu contratei o Ronaldo e veio outro, né? Mas aí, eu comecei a tratar ele desse jeito. Aquele que te aborrece, tiver fome, dá-lhe pão para comer.
Eu falei assim, eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa que não vai conseguir reclamar de mim. E todo dia eu levava um presente para ele. Todo dia eu levava. Ele comprou um sítio, eu plantei pés de abacate e levei pés de abacate para ele. Ele gostava muito. E ele virou meu padrinho de casamento, para finalizar a história, né? E aí me deu promoção, aumento de salário, né? Falou assim, ó, quando você for ordenado pastor, eu quero ir ouvir o seu primeiro sermão. Assim, rapaz, eu já estou pregando tem 2 anos, seminarista prega também. Eu disse, não é igual na católica, não, não é não. Eu queria ir ouvir o seu primeiro sermão. Então você pode ouvir o 21º. Mas, irmãos, sofrer o dano, abrir mão do seu direito, pagar o preço, ok? Deixar para lá esses mimimi, né? Eu estou certo, eu sei que você está certo. Pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece minha esposa, eu sei, mas não é por causa do seu marido, não é por causa da sua esposa, é pelo que Jesus fez por você. Ok? O nosso referencial não é o marido, não é a esposa, não é o patrão, não é o vizinho. O nosso referencial é Jesus. Amém? Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. E todo dia nós decepcionamos Jesus. E Jesus continua perdoando e pagando o preço e sofrendo dano. Faz sentido? É isso que ele está propondo para nós aqui. Irmãos, Jesus está falando com ele, a tendência do ser humano é assim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, ferro com fere, né? Bate de um lado, você bate do lado do outro, mas o cristão não é assim, o mundo é assim, lá fora é assim, mas o cristão não é assim. A sua esposa grita com você, você abaixa e beija o pé dela, ok? Seu marido te magoou, você faz aquela janta maravilhosa, veste aquela roupa mais maravilhosa e fica lá fingindo que não aconteceu nada. Ok? É assim, o cristão é diferente. Ele não paga mal com mal, ele paga mal com bem, entendeu? Tem um exemplo fantástico na Bíblia, hoje de manhã até nós falamos um pouco sobre ele, Jacó. Tem o exemplo de Neemias, depois tem exemplo em Coríntios, tem vários exemplos na Bíblia. Jacó diz que ele amava Raquel, o sogro dele deu ele quem? Lia. Aí ele fez novo acordo. Então tá, trabalhei 7 anos por Raquel, você me deu Lia. Beleza, então vou trabalhar mais 7 anos por Raquel, está feito. Aí daí uma semana ele deu Raquel, ficou com 14 anos. Mas aí depois que venceram 14 anos, aí o sogro dele veio com outra proposta. Não, continua trabalhando para mim. Aí eu disse, tá bom, vou trabalhar se você me der essa ovelha estrada. Aí tá bom, ovelha. Aí o sogro mandava o filho, né, o cunhado dele, tirar as estradas e levar para o outro lado. O tempo todo, 20 anos sendo enganado pelo sogro. E aí quando ele saiu da casa do sogro, ele pensou, olha, eu fiquei 20 anos com o senhor me cobrava tudo, e eu pagava tudo